Este livro é uma produção independente. Se você ver valor no nosso trabalho, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Para uma melhor experiência, tenha o texto em mãos e coloque seus fones de ouvido. Continuação do livro: O Mito da Caverna. Sócrates. E o nosso guardião tem de ser ao mesmo tempo guerreiro e filósofo. Glaucon. Certamente. Sócrates. Assim sendo, Glaucon, seria apropriado estabelecer por força de lei esse ramo do conhecimento para aqueles que vão participar dos mais elevados cargos do Estado e persuadi-los a se dedicarem ao estudo do cálculo e o abraçarem não como os leigos o fazem, mas o seguirem até atingir a contemplação das naturezas dos números por meio do próprio pensamento puro, não como mercadores e varejistas com o propósito de comprar e vender, mas visando a guerra e a facilitar a conversão da alma, do mundo da geração e mutação rumo à verdade e ao ser. Glaucon. Formulaste-o bem. Sócrates. Ademais, ocorre-me, agora que foi mencionado, quão sofisticada é a matéria do cálculo e de quantas maneiras é útil aos nossos objetivos, desde que o cálculo seja praticado a serviço do conhecimento e não daquele do comércio. Glaucon. E como é útil? Sócrates. Do próprio modo sobre o qual discursávamos. Conduz a alma forçosamente para o alto e a impele a discutir os números puros, jamais permitindo que alguém proponha que se discorra acerca de números vinculados a corpos visíveis e tangíveis. Sabes ao que se assemelham os versados nessas matérias, se no desenrolar do argumento alguém tenta dividir o próprio eles riem e não o permitem. Se o divides, eles o multiplicam, cuidando para que a unidade sempre surja não como unidade, mas como uma multiplicidade de partes. Glaucon. Sumamente verdadeiro. Sócrates. Então, o que pensas que sucederia, Glaucon, se alguém se prestasse a indagar-lhes, que números são esses aos quais vos referis, nos quais o é como supondes que o seja, cada unidade igual a todas as demais sem a mais ligeira diferença e sem admitir qualquer divisão em partes internas? Glaucon. Penso que responderiam que se referem àqueles números que só podem ser concebidos pelo pensamento, não sendo possível deles se ocupar de qualquer outro modo. Sócrates. Vês então que é provável realmente que esse ramo do conhecimento seja indispensável para nós, uma vez que claramente compele a alma a empregar o pensamento puro visando a verdade mesma. Glaucon. Com efeito, é o que ele realiza da maneira mais enfática. Sócrates. E quanto aos que são naturalmente capazes de cálculo? Já notaste que são naturalmente ágeis, por assim dizer, virtualmente em todas as matérias, enquanto os que são lentos em cálculo, se forem nele educados e exercitados, mesmo que não obtenham nenhum outro proveito com isso, melhoram e se tornam mais ágeis do que eram? Glaucon. É verdade. Sócrates. Ademais, penso que não encontrarás facilmente assuntos cujo aprendizado e prática sejam mais difíceis do que esse. Glaucon. Positivamente não. Sócrates. Então, devido a todas essas razões, o estudo dessa matéria não deve ser negligenciado, e as melhores naturezas devem nela ser educados. Glaucon. Concordo. Sócrates. Que seja essa, portanto, uma de nossas matérias de estudo. Em segundo lugar, vejamos se a matéria seguinte também se enquadra em nossos propósitos. Glaucon. Que matéria é essa? Terias em mente a geometria? Sócrates. Precisamente. Glaucon. No que diz respeito à guerra, obviamente se enquadra, pois quando se trata de acampar, ocupar uma região, concentrar tropas, desdobrá-las ou relativamente a quaisquer outras formações adotadas por um exército em batalha ou em marcha, existe uma enorme diferença quanto ao oficial ser geômetra ou não. Sócrates. Mas para coisas como essas basta um pouco de geometria e cálculo. O que é imperioso investigarmos é se a parte maior e mais avançada dela tende a facilitar a visão da ideia do bem. E afirmamos que qualquer matéria de estudo possui essa tendência a se induzir a alma a realizar sua conversão rumo à região onde habita o mais bem-aventurado dos seres,
aquele que a alma tem de contemplar a todo custo. Glaucon. Estás certo. Sócrates. Concluímos que se a geometria induz a alma a contemplar o ser, é adequada aos nossos propósitos, mas se a induz a contemplar a geração e a mutação, é inadequada. Glaucon. Ao menos foi o que dissemos. Sócrates. Ora, ninguém que seja ao menos ligeiramente familiarizado com a geometria contestará que essa ciência é inteiramente o oposto daquilo que sobre ela se diz nas exposições de seus adeptos. Glaucon. O que queres dizer? Sócrates. Fazem exposições ridículas a respeito dela, ainda que não possam evitá-lo na medida em que falam como homens práticos e todas as suas exposições se referem à ação, à realização de coisas. Falam de esquadrar, ajustar, adicionar e coisas semelhantes, enquanto de fato o objeto real de todo o estudo é o conhecimento puro. Glaucon. Certamente. Sócrates. E deveremos nos pôr de acordo num ponto a mais? Glaucon. E qual é ele? Sócrates. Que se trata de um conhecimento daquilo que sempre é, e não daquilo que nasce e perece. Glaucon. Isso é facilmente admissível, já que a geometria é o conhecimento do que é ou existe sempre. Sócrates. Assim, ela tenderá a atrair a alma para a verdade e produzirá um pensamento filosófico dirigindo para o alto as faculdades que agora erroneamente dirigimos para baixo. Glaucon. Isso na medida do possível. Sócrates. Então, na medida do que seja possível a nós deveremos exigir que os homens de tua bela cidade de modo algum negligenciem a geometria, pois até mesmo os seus subprodutos não são insignificantes. Glaucon. E quais são eles? Sócrates. Aqueles que mencionaste e que concernem à guerra. Mas também por certo sabemos que quando se trata de ter um melhor entendimento de qualquer assunto, há uma ilimitada diferença entre alguém que aprendeu e compreendeu a geometria e alguém que não o fez. Glaucon. Por Zeus. Assim é. Uma ilimitada diferença. Sócrates. Então deveremos estabelecê-la como segunda matéria de estudo para os jovens? Glaucon. Façamo-lo. Sócrates. E quanto à astronomia? Faremos dela a terceira matéria de estudo? Ou discordas? Glaucon. Não tenho por que discordar, visto que uma melhor percepção das estações, meses e anos não é menos útil a um general do que a um agricultor e a um navegador. Sócrates. Tu me divertes. És como alguém que teme que a maioria achará que ele está recomendando matérias de estudo inúteis. Não é tarefa fácil, na verdade é dificílima, compreender que em toda alma há um instrumento que é purificado e reacendido por tais matérias de estudo quando a alma foi conduzida à cegueira e ao aniquilamento por outros modos de vida, um instrumento cuja preservação é mais importante do que a de 10.000 olhos, uma vez que é somente com ele que a verdade pode ser vista. Os que partilham de tua crença julgarão que discursas superlativamente bem, ao passo que aqueles que jamais tiveram notícia dessa crença julgarão provavelmente que proferes uma tolice, visto que não percebem a presença de benefício algum digno de menção nessas matérias de estudo. Assim, deves decidir-te agora a qual grupo estás te dirigindo. Ou não são teus argumentos para nenhum deles e estás acima de tudo levando à frente esta discussão por ti mesmo, embora não manifestes relutância se alguém mais for capaz de extrair um benefício ou outro dela. Glaucon. Enquadro-me nesse último caso. Desejo falar, indagar e responder. Principalmente para o meu próprio benefício. Sócrates. Então recuemos para nossa posição anterior, pois estávamos errados há pouco acerca da matéria que vem depois da geometria. Glaucon. E qual foi nosso erro? Sócrates. Após as superfícies planas, passamos à revolução de sólidos antes de os estudarmos em si mesmos. Mas a coisa certa a ser feita é tratar da terceira dimensão logo depois da segunda. E a terceira, suponho, consiste em cubos e de tudo que possui profundidade. Glaucon. Estás certo, Sócrates, mas essa matéria ainda não foi investigada.